Boa tarde, graça e paz, meus irmãos. É muito bom falar com vocês mais uma vez. Meu coração está cheio de alegria e gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar com vocês nesses dias difíceis. Entretanto, a graça e a misericórdia do Senhor tem nos sustentado, e assim nós continuamos caminhando firmes nas promessas do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou nessa tarde usando os nossos canais aqui de grupos de WhatsApp, YouTube, para poder compartilhar com vocês algumas coisas importantíssimas para esta hora. O decreto municipal que foi expedido a partir do dia 31/7/2020 aqui na nossa cidade, esse decreto vem normatizar a reabertura dos templos para os cultos presenciais. Sendo assim, eu gostaria de passar para os irmãos algumas orientações, tanto para os irmãos aqui da sede, tanto para os irmãos das congregações do Umbuzeiro, Jacobina e o povo abençoado lá do assentamento. O decreto, ele trouxe essa proposta, ou melhor, ele normatiza a reabertura dos templos. Entretanto, tem algumas restrições, e é sobre isso que eu quero falar nesta hora. Mas antes, eu gostaria de avisar a todos os irmãos da Igreja Evangélica Congregacional de Miguel Calmon que nós ainda não temos a data prevista de quando abriremos ou teremos o nosso primeiro culto presencial, ok? O decreto está valendo desde o dia de ontem, entretanto, nós ainda não temos a data do nosso primeiro culto. Sendo assim, peço aos irmãos que continuem orando por nós, orando pela liderança da igreja, para podermos nos organizar a fim de que possamos ter a data do nosso primeiro culto, atendendo todas as exigências do decreto, mas sobretudo com bom senso e inteligência, para que o ambiente do templo possa ser este ambiente seguro para todas as pessoas que adentrarem o nosso espaço, ok? Então, por favor, tenham calma, aguarda mais um pouco, pois eu creio que logo que nós tivermos condições de atendermos todas as exigências do decreto, nós marcaremos o nosso primeiro culto, ok? Então, fique atento às informações. Eu quero ler algumas partes aqui do decreto, só para mostrar para os irmãos o que vai acontecer a partir de então. Primeira parte do decreto que eu quero ler é no artigo 1º, aonde vai tratar da quantidade de pessoas, ou seja, no retorno ao templo haverá uma restrição, ou seja, nós só poderemos fazer os cultos com um número limites de pessoas. Dentro daquilo que o decreto vem propondo, nós estamos observando que é cerca de 40 a 50 pessoas no templo, ok? Ou seja, quando nós retornarmos aos cultos, só poderá participar dos cultos um número restrito de pessoas, que, segundo ou de acordo com o decreto, é em torno de 40 a 50 pessoas, ok? Esse é um ponto muito importante, que nós
vamos precisar do apoio e da colaboração de todos os irmãos. Eu sei que todos nós almejamos, desejamos estar no templo novamente. Entretanto, ainda não chegou a hora de nós estarmos todos juntos, todos os irmãos. Haverá restrições, ok? Haverá um número limites para cada culto, ok? Para cada culto, esse número limites, entre 40 a 50 pessoas. Ah, pastor, como vai fazer? Como nós faremos para podermos, ajustar e fazer com que possamos nos reunir com esse número de irmãos naquele determinado culto? É justamente aí que nós vamos precisar da ajuda e do apoio de vocês. Logo que nós estivermos nos organizando para o primeiro culto, nós estaremos disponibilizando uma escala ou uma lista para que cada irmão e irmã, todos aqueles que desejarem estar naquele culto, naquele horário, naquele determinado dia, ele vai colocar o seu nome na lista, ok? Ah, pastor, eu não vou colocar meu nome na lista, mas eu quero ir. Infelizmente, irmãos, se você não colocar o nome na lista, você não poderá vir. Perceberam a situação delicada que a gente vai ter que conviver nos próximos dias? Peço a Deus que não demore muito, porque é muito delicado, porque eu sei que todos vocês estão desejosos de estar no templo. No entanto, nós precisamos ter toda a cautela, toda a calma para que as coisas aconteçam em perfeita ordem. Entendeu? Ou seja, no primeiro artigo, inciso 1º, trata do número máximo de pessoas no templo. Então, tudo isso nós teremos que organizar previamente. As outras questões é sobre a questão do distanciamento, todos esses detalhes aí os irmãos estão cientes e nós estaremos também informando. Outro ponto crucial ainda no decreto, além do número restrito de pessoas, nós também temos uma restrição, ou melhor, uma parte que vai restringir, ou seja, nesse primeiro momento de reabertura, algumas pessoas que estão inclusas na faixa etária aqui estipulada pelo decreto, elas ainda não poderão participar dos cultos. Irmãos, é outro momento e outro ponto delicado. Por quê? Tudo isso é um ato de amor, de graça e, sobretudo, cuidado. Ou seja, no inciso 7 do primeiro artigo, vai dizer o seguinte: proibição da presença de pessoas de grupo de risco, idosos, gestantes e portadores de doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão, doença respiratória e cardiovascular, neoplasias e dentre outras. Ou seja, se você é do grupo de risco, se você é idoso, e quem é o idoso, pastor? Segundo o Estatuto do Idoso vigente no nosso país, é considerado idoso a pessoa a partir dos 60 anos de idade. Ou seja, se você tem 60 anos, nesse primeiro momento, você vai continuar em casa, participando dos cultos nas nossas transmissões, na live, no Facebook e no YouTube. Você ainda não poderá frequentar o templo nesse primeiro momento, ok? Você que é idoso, que tem 60 anos para cima, nesse primeiro momento,
você não poderá participar do culto, ok? Você estará impedido de participar do culto. Agora entenda, por favor, esse impedimento não é uma questão discriminatória, muito pelo contrário, nós estamos obedecendo o decreto e é um ato de cuidado, ok? Então vejamos, nesse inciso do artigo 1º, os idosos a partir de 60 anos ou com 60 anos em diante não poderão vir, assim como aqueles que têm alguma dessas doenças que eu explicitei aqui, ok? Que são as pessoas consideradas do grupo de risco, ok? Outra restrição, crianças também não poderão vir. Nesse primeiro momento, obrigado, Dan. Nesse primeiro momento, as crianças, elas também não poderão frequentar o templo. Perceberam que são coisas que a gente precisa ter muito cuidado e considerar nesse momento. Eu vou ler novamente aqui sobre a questão do grupo, pessoas de grupo de risco. Os idosos, você que tem 60 anos para frente, não poderá vir nesse primeiro momento. Gestantes, portadores de doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, doenças cardiovascular, neoplasias e dentre outras. Ou seja, você, nesse primeiro momento, você vai continuar sendo assistido dentro da sua casa, ok? São essas recomendações que eu considero importante nesse momento. Todos vocês, todos os irmãos, nós precisamos nos ajudar uns aos outros nesta hora tão difícil. Para podermos iniciar essa retomada, é necessário cautela, bom senso e, sobretudo, amor, misericórdia, para podermos compreender todas essas questões. Ok? Dentro em breve, nós retornaremos com outros vídeos orientando a igreja para esse momento tão crucial que nós estaremos vivenciando nos próximos dias, ok? Que Deus abençoe o coração de vocês. Qualquer dúvida, os irmãos entrem em contato comigo, entrem em contato com a liderança da igreja para podermos estar auxiliando os irmãos, ok? Que Deus abençoe todos vocês. Só uma ressalva ainda aqui no final. Olha, nós ainda não abriremos nesse final de semana. Nós estaremos nos organizando para dentro em breve podermos realizar o nosso primeiro culto presencial, obedecendo todas essas restrições. Eu quero ainda ressaltar outro ponto fundamental. Irmãos, desde o dia 18 de março do ano corrente, quando a cidade de Miguel Calmon, através dessa medida preventiva de controle ao avanço do coronavírus, decretou isolamento social, e o desdobramento desse isolamento social foi o fechamento dos templos. Desde então, eu acatei com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, pois eu estou crendo que Deus está tratando com a igreja. E eu vi que nós estávamos fechados, o templo, não a partir de uma medida de um decreto de lei municipal, mas era através de um ato de amor, porque nós precisávamos cuidar uns dos outros e nós precisamos fazer isso. A partir do tempo, dos dias, Deus ele foi ministrando ao meu coração
uma certeza muito grande de que Deus estava tratando a igreja. Ou seja, tudo que estava acontecendo e está acontecendo, Deus tem um propósito nisso. E eu via, dentre o propósito de Deus para esse tempo, é o Deus tratando a igreja, é Deus moldando a igreja, é Deus provando a nossa fé, é Deus querendo nos ensinar algumas coisas. E eu creio que nesses últimos meses Deus tem nos ensinado grandes coisas. E uma coisa eu vou falar para você, meu irmão e minha irmã, nesses meses Deus falou o tempo todo e vai continuar falando dia a dia. Portanto, abra o teu coração, os teus ouvidos e os teus olhos para você ver e perceber isso. Outro ponto fundamental foi o seguinte, que houve uma diversidade de leituras desse momento. Pessoas enraivecidas, as pessoas querendo brigar para que os templos fossem abertos. Outros diziam assim, eu não concordo que o templo esteja fechado. Enfim, irmãos, houve uma série de questionamentos. Outros eram veementes em afirmar que não concordavam com o fechamento dos templos. Enfim, a verdade é que os templos estão fechados aqui em Miguel Comum desde o dia 18 de março. Mas olha que coisa gloriosa, a despeito de qualquer coisa, a igreja segue caminhando para a glória de Deus. Outro ponto fundamental, que no decorrer de todo esse período, Deus ele foi trabalhando a minha vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, que cerca de 15 a 20 dias atrás, o Senhor começou a colocar no meu coração a necessidade de olhar para a questão ou para o fato de que é hora da igreja reabrir, é hora do templo voltar a ter uma funcionalidade. E eu comecei a orar por isso, e foi algumas coisas Deus foi ministrando ao meu coração, e juntamente com alguns pastores nós nos assentamos e participamos de alguns debates no comitê, e junto com esses pastores nós elaboramos essa proposta que outrora foi aprovada pelo comitê, e eu creio que é tempo da igreja retornar às suas atividades normais, gradativas. Eu sei que muitas pessoas podem pensar o contrário e têm todo o direito de pensar o contrário. Você tem o direito de ficar na sua casa, você tem o direito de não querer que o templo seja reaberto agora, tudo isso é direito seu. Entretanto, irmãos, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja não é minha e a igreja não é sua. Nós somos o povo de Deus. E dentre aquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra é que existe a necessidade do congregar, da comunhão, de estar juntos. Então eu entendi que foi de forma processual, Deus trabalhando de forma gloriosa, moldando a igreja, transformando os corações, nos ensinando. Eu vi Deus provando no sentido de nós mostrarmos quem verdadeiramente somos, mesmo distante da comunidade da fé. Ou seja, a abrangência dessa hora é algo que só Deus pode nos mostrar. Que Deus abençoe o teu coração. Estejam atentos a todas as informações da igreja. Nesses próximos dias, nós estaremos de forma gradativa nos organizando para termos o nosso primeiro culto presencial. Continue orando por nós, para que Deus possa nos dar sabedoria e condição para que a liderança da igreja possa organizar para podermos no tempo oportuno,
realizarmos o nosso primeiro encontro presencial. Deus abençoe você. Eu termino dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.